Revolução Chinesa de 1949. A Revolução Chinesa de 1949 caracterizou a ascensão comunistas ao poder com a proclamação da República Popular da China, sob a liderança de Mao Tse-tung. A Revolução Chinesa constituiu basicamente um processo revolucionário que foi responsável por consolidar a ascensão dos comunistas ao poder da China. Os comunistas na China eram liderados por Mao Tse-tung após anos de guerra civil contra o Partido Nacionalista. Conseguiram tomar o poder e iniciar as mudanças que transformaram a China em uma nação comunista. Antecedentes: a ascensão dos comunistas ao poder na China foi só possível a partir de um longo processo de disputa pelo poder na década de 1920. De todas as formas, é importante analisar que todos os outros processos aconteceram naquele país desde o início do século XX. A China no começo do século XX era uma nação governada por uma monarquia, e seu território havia sido invadido por uma série de potências estrangeiras durante o processo neocolonialista. A presença estrangeira na China motivou o crescimento de movimentos nacionalistas desde que o século XIX atuavam no país promovendo revoltas. Com a virada do século, o neocolonialismo chinês cresceu a partir da Revolução de 1911, ou a Revolução Xinhai. A dinastia Manchu foi destituída do poder, o que colocou o fim à monarquia chinesa. República. Com a queda da monarquia, a China transformou-se em uma república e foi formado um governo provisório em torno de Sun Yat-sen, o grande nome do nacionalismo chinês naquele período. Esse governo provisório teve poder transmitido para Yuan Shikai em 1912, e o governante chinês foi o responsável por uma tentativa de restauração monárquica entre 1915 e 1916. Esse período de 1916 a 1926 foi marcado por uma série de movimentos separatistas. Diferentes das províncias do interior da China, lutavam por sua independência neste período. Formaram-se diferentes zonas de influência sob o comando dos senhores da guerra da China, chefes militares que exerciam o poderio nessas localidades. Nesse contexto, uma grande força passou a garantir a centralização do poder na China. O Partido Nacionalista, também conhecido como Kuomintang. Outro fator que causava grande incômodo nos nacionalistas chineses era a continuidade das forças estrangeiras. Enquanto tudo isso acontecia no território chinês, outra força despontava naquele país, os comunistas. O fortalecimento do comunismo na China foi inspirado pelo sucesso da revolução organizada pelos bolcheviques na Rússia em 1917. O fortalecimento do comunismo na China nesse período também esteve diretamente relacionado com o fortalecimento do operariado chinês. Por causa do fortalecimento do comunismo na China, foi fundado em julho de 1921 o Partido Comunista Chinês, PCC, originalmente formado por 57 membros, que levantaram como bandeira a organização do operariado chinês. Entre esses 57 primeiros membros da PCC estava Mao Tse-tung, nome que seria fundamental no sucesso do partido nos anos seguintes. Nacionalistas e comunistas entram em guerra. Após a fundação do PCC, os primeiros anos da relação desse partido com o Kuomintang foram pacificados principalmente por causa da mediação da União Soviética, que fornecia armas e outros recursos para nacionalistas em sua guerra contra os senhores da guerra. Com isso, os comunistas foram aceitos nos quadros nacionalistas, mas estavam subestimados por Sun Yat-sen, líder da Kuomintang. Essa atitude paradoxal do governo da União Soviética é explicada pelo fato de Stalin, que acreditava nos comunistas chineses, não estavam preparados para organizar a transição do socialismo nesse momento e deveriam apenas se preocupar em garantir soberania e o fim das interferências estrangeiras. A relação entre os nacionalistas e comunistas alterou-se a partir do momento que Chiang Kai-shek assumiu o poder do Kuomintang em 1925. A ascensão do Chiang ocorreu após a morte de Sun Yat-sen e Chiang liberou os nacionalistas da luta contra
os senhores da guerra entre 1925 e 1927. Essa luta com os senhores da guerra ainda contou com o apoio da massa comunista. O fortalecimento dos comunistas, principalmente nas grandes cidades chinesas, forçou Chiang Kai-shek a tomar algumas medidas para reprimir o crescimento dessas forças. Essa repressão manifestou-se a partir das ações do Kuomintang, agora em aliança com os senhores da guerra contra os comunistas. Isso fez ser deflagrada uma guerra civil entre nacionalistas e comunistas, luta organizada pelos comunistas contra as forças nacionalistas de Chiang Kai-shek. Acontecia a partir de levantes urbanos e guerrilhas formadas por zonas rurais. Chiang colocou um combate aos comunistas como prioridade no seu governo e mobilizou forças gigantes para reprimir e perseguir os comunistas. A perseguição forçou comunistas ao recuo. Isso ficou conhecido como Longa Marcha e aconteceu entre 1934 e 1935. As forças comunistas fizeram um percurso de cerca de 10.000 quilômetros saindo das regiões de Jiangxi e Fujian, estabelecido em Yan'an na Guerra Civil. Foi parcialmente suspensa por causa de um inimigo em comum que ameaçava tanto os comunistas quanto os nacionalistas, os japoneses. O Japão, nesse período, década de 1930, possuía um governo alinhado à extrema-direita e era extremamente militarista e alimentava ambições imperialistas sobre as regiões vizinhas. A China era o alvo do imperialismo desde os finais do século XIX. As ações do governo em relação à China tornaram-se mais contundentes, sobretudo após a invasão da Manchúria em 1931. Crescente hostilidade japonesa em relação à China deu início ao conflito quando o Japão declarou guerra à China em 1937. Isso marcou o início da Segunda Guerra Sino-Japonesa. Mesmo com a guerra civil interrompida por causa da ameaça japonesa, é muito importante pontuar que houve ainda assim pequenos combates entre as tropas nacionalistas e comunistas, principalmente porque os dois lados sabiam que o confronto seria retomado após a derrota japonesa. Manter o adversário enfraquecido era fundamental para uma vitória futura. A derrota dos japoneses e o retorno da Guerra Civil. Após a derrota dos japoneses em 1945, os líderes dos nacionalistas e dos comunistas, Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung, respectivamente, reuniram-se para negociar a formação de um possível governo conjunto na China. As negociações, no entanto, não tiveram sucesso, pois Chiang exigiu o desarmamento total das milícias comunistas, o que foi negado por Mao. O fracasso das negociações resultou na retomada da Guerra Civil na China. Chiang recebeu forte apoio dos Estados Unidos. O que escapava aos olhos de Chiang naquele momento era que os comunistas haviam saído extremamente fortalecidos entre a população camponesa no interior da China. A luta contra os japoneses e a implantação de medidas revolucionárias para garantir o acesso dos camponeses à terra trouxeram apoio maciço aos comunistas. Ao todo, somando as forças de guerra entre os soldados bem equipados e milicianos, os comunistas possuíam uma força que superava 10 milhões de pessoas. Essa segunda fase da Guerra Civil Chinesa se estendeu de 1946 a 1949. Aos poucos, os comunistas foram impondo seu domínio sobre o interior da China e reduzindo o poder dos nacionalistas nas grandes cidades. Em janeiro de 1949, Chiang Kai-shek e os nacionalistas e a alta burguesia chinesa abandonaram o país e partiram em direção a Formosa, atual Taiwan. Em 1º de outubro de 1949, Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China e as medidas revolucionárias que transformaram a China em uma nação comunista, começando a ser realizada a partir deste momento. A Revolução Cultural. A Revolução Cultural foi uma campanha desenvolvida por Mao Tse-tung a partir de 1966, com o objetivo de perseguir seus opositores no interior do partido e membros da sociedade que não se alinhavam com a ideologia de Mao.
A Revolução Cultural se estendeu por 10 anos, disseminou violência no país e resultou na morte de milhões de cidadãos chineses. A Revolução Cultural está diretamente relacionada com o fracasso do Grande Salto. Adiante. Um plano econômico desenvolvido por Mao, na época presidente da China, durante a década de 50. A ideia deste plano era de promover a industrialização da China, já que o país naquela época ainda tinha uma indústria muito iniciante. Durante esse plano, Mao promoveu a criação de uma série de comunas e fez com que os camponeses aderissem a elas para produzir ferro e aço para a indústria chinesa. Esses camponeses foram obrigados a abandonar a produção de itens agrícolas para concentrar-se na metalúrgica. A transferência de milhões de trabalhadores para essa atividade acabou desregulando a economia chinesa. O resultado disso foi desastroso e a produção agrícola da China despencou. Com isso, o país foi obrigado a comprar alimentos das nações ocidentais, consequência da Grande Salto. No começo da década de 60, a China enfrentou a Grande Fome, e os historiadores afirmam que de 20 a 40 milhões de pessoas morreram pela falta de comida no país. A disputa no interior do partido. O plano econômico proposto por Mao, além de ter sido uma tragédia para a população chinesa, foi ruim para a popularidade do líder no interior do Partido Comunista. Mao passou a ser criticado e uma disputa de poder e influência começou a se delinear-se no quadro daquele partido. A facção de Mao, enfraquecida pelo fracasso do Grande Salto, começou a visualizar o crescimento da facção de Liu e Zheng, que tinha uma visão mais moderada acerca das transformações e das políticas que Mao defendia para a China. Foi dentro deste contexto que Mao planejou a Revolução Cultural. As críticas a Mao no interior do partido também eram uma influência da desestabilização que havia acontecido na União Soviética. Este processo colocou fim ao culto ao líder daquele país, sobretudo a Stalin. Isso se refletiu na China, sobretudo na forma como Mao era tratado. Quais foram as causas da Revolução Cultural? Podemos dizer que a causa imediata que levou Mao a lançar a Revolução Cultural foi seu desejo de recuperar o poder que havia perdido na China e no interior do Partido Comunista desde meados da década de 50. A justificativa dada por ele no contexto de revolução para atacar seus adversários foi a de alegar que estes eram burgueses e conservadores e que estavam desvirtuando o socialismo na China. A ideia de Mao era retirar pessoas com visões mais moderadas dos cargos de influência do partido, o que incluía o atual presidente chinês, Liu Shaixi, um dos maiores críticos de Mao no período. Além disso, os membros do partido que procuravam manter uma relação de cooperação com a URSS também deveriam ser afastados, segundo Mao. Revolução Cultural. A Revolução Cultural foi basicamente uma política de repressão e censura contra os que pensavam diferente de Mao. Esse tipo de atitude já havia sido realizado por ele quando era presidente da China. Na década de 1950, foram realizadas as campanhas 3 anti, 5 anti e antidireitista. Essas visavam perseguir capitalistas, burgueses e pessoas que criticassem o líder chinês. A Revolução Cultural foi organizada por Mao em parceria com sua esposa, uma antiga atriz chinesa chamada Jiang. Essa fez parte da Gangue dos Quatro, um grupo de 4 pessoas filiadas ao PCC, que atuaram destacadamente nos 10 anos da Revolução. Além de Jiang, esse grupo foi formado por Zhang, Wang e Yao. Os historiadores consideram que uma crítica realizada a uma peça chamada A Destruição de Hai Hui foi um prelúdio do que viria durante a Revolução Cultural. Essa crítica foi realizada por Yao, como citado, um dos 4 membros da Gangue dos Quatro. A Revolução Cultural foi iniciada oficialmente quando Mao tornou a disputa no interior do PCC pública e publicou a circular 16 de maio. Neste documento, ele convocava a população da China para auxiliá-lo na luta contra os reacionários e burgueses em crescimento no país. Isso fez com que as massas, sobretudo estudantes, aderissem à convocação de Mao e iniciasse um período de violência na China. Guarda Vermelha. Quando Mao convocou a população, foi criada a Guarda Vermelha, milícia popular que seguia as ideias de Mao conforme elas foram registradas no Livro Vermelho.
Os membros da Guarda Vermelha estavam espalhados por toda a China, difundindo o maoísmo e denunciando aqueles que o criticavam e não se encaixavam nos seus ideais. Os membros da Guarda Vermelha foram orientados a perseguir os Quatro Velhos, conjunto de coisas que deveriam ser superadas no país. Essas coisas eram as velhas ideais, as velhas culturas, os velhos costumes e os velhos hábitos. Com isso, um dos primeiros alvos da Revolução foi a milenar cultura chinesa. Ataques, denúncias e censura. O confucionismo foi atacado, assim como artefatos milenares. A religião também foi atacada e templos começaram a ser destruídos em todo o país. Os grandes alvos da Revolução Cultural foram os intelectuais, como cientistas, além de classes de artistas. Esses eram exatamente os grupos que mais criticavam Mao. Livros que difundiam conhecimentos entendidos como ocidentais foram censurados e incendiados. A Revolução Cultural era verdadeiramente uma tentativa de reformar radicalmente a cultura chinesa, apagando em definitivo traços da cultura pré-revolução. A perseguição contra os professores no país praticamente parou o sistema de educação chinês, sobretudo o superior. Os membros da Guarda Vermelha foram orientados a denunciar não somente seus professores, mas também seus pais. Os casos de violência cometida contra os intelectuais e artistas dispararam. Os perseguidos pela Guarda Vermelha eram reenviados para campos de reeducação, e nesses locais eram colocados em regime de trabalho forçado, além de enfrentarem reeducação política baseada nos princípios do maoísmo. Julgamentos e trabalho forçado. Muitos dos alvos da Revolução Cultural também foram enviados para fábricas com o intuito de prestar trabalho forçado. A ideia nos dois casos era reeducar as pessoas por meio do trabalho braçal, e é importante mencionar que as condições de trabalho nos dois lugares eram bastante ruins. Antes de serem enviados a esses campos de reeducação, as pessoas passavam por julgamentos realizados pela Guarda Vermelha. Nesses, eram comum a humilhação pública das pessoas, além de serem realizadas agressões que em alguns casos eram tão intensas que levavam algumas vítimas à morte. A perseguição espalhou-se pelas grandes cidades e a violência das Guardas Vermelhas tornou-se tão intensa que Mao foi obrigado a intervir na situação por meio do uso do exército chinês em 1969. Nesse ano, as Guardas Vermelhas foram dissolvidas, mas a turbulência causada pela Revolução Cultural só acabou quando Mao faleceu em 1976. Consequências da Revolução Cultural. Depois que Mao faleceu, a Revolução Cultural teve fim e um novo governo assumiu o comando da China. Em 1978, Deng Xiaoping, opositor de Mao que tinha sido perseguido e enviado para um campo de reeducação durante a Revolução Cultural, assumiu a presidência da China. Com o fim da Revolução, alguns dos crimes cometidos pelos apoiadores de Mao foram investigados e julgados. Nisso se destaca o caso da Gangue dos Quatro. Os 4 membros da gangue foram julgados e condenados. A esposa de Mao, por exemplo, foi sentenciada à morte, mas teve sua pena alterada para prisão perpétua. Ela cometeu suicídio na prisão em 1991. Além disso, a Revolução Cultural é considerada como um período obscuro na China e é chamada de a Década Perdida pelos chineses. O país desorganizou-se nesse período e qualquer ação voltada para o desenvolvimento da China foi colocada em segundo plano. A prioridade no país era a perseguição contra os que pensavam diferente do seu ditador. A educação chinesa deixou de existir, principalmente a superior, uma vez que a perseguição sobre os professores universitários foi intensa. A produtividade da economia da China ficou irregular e a violência foi uma das grandes marcas desse período. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas tenham morrido em consequência dessa revolução.